Olá, boa tarde. Bom, então essa é a continuação da nossa aula número 7. Agora a gente vai passar para um outro assunto bastante importante sobre energia eletromagnética. Então, vou compartilhar aqui os slides. Um instante. Bom, então espero aqui que vocês estejam vendo o slide. Então a gente vai nessa aula, nessa segunda parte da aula, discutir a energia eletromagnética, e isso vai nos dar uma interpretação bastante mais interessante sobre os resultados que a gente obteve nas últimas aulas, né, para os campos do dipolo oscilante. Então vamos lá. Nosso ponto de partida é considerar qual é a taxa com que eu transmito, né, energia dos campos eletromagnéticos para as partículas, né, para o meio material. Né? Então, o que quantifica a taxa de transferência de energia é o que a gente chama de potência. Né? A potência é a energia que eu transfiro por unidade de tempo, e a gente tem uma maneira de determinar essa potência aqui, transferida dos campos para as partículas, começando, né, da expressão para a força de Lorentz exercida sobre uma carga pontual. Né? Isso é uma parte extremamente importante ali do eletromagnetismo, que a gente não tinha mencionado nesse curso. Né? Se eu tenho uma carga pontual Q, uma carga de prova Q, colocada na posição R, né? Eu tenho uma força exercida pelo campo elétrico, que é a carga vezes o campo, e tem também uma força exercida pelo campo magnético, que depende desse produto vetorial entre a velocidade da partícula, que tem essa carga Q, e o campo magnético na posição da partícula. Esse termo aqui, a força de Lorentz, ele não realiza trabalho, né? Porque ele é perpendicular à velocidade. Então, quando eu calculo a potência, que é a energia por unidade de tempo, que essa força, né, exerce, que é o produto escalar com a velocidade, né, da partícula, então esse cara aqui não contribui, né? Porque eu tenho esse vetor aqui perpendicular à velocidade. Portanto, é só a contribuição do campo elétrico. Então, isso me dá a potência transferida para uma carga pontual de valor Q, né, na posição R com velocidade V. Né? Então, essa energia que eu transfiro para a partícula está vindo do campo eletromagnético. Né? Então, uma maneira de pensar isso é que eu estou transformando energia eletromagnética em energia mecânica da partícula, né? Ao realizar essa potência aqui, ao transferir essa energia por unidade de tempo dada por essa expressão. A gente pode ser mais geral, né? Aqui é para uma carga pontual, a gente pode discutir o caso que você tem uma distribuição de carga contínua ou não, né? Pode ser discreta também. E essa distribuição de carga aqui é descrita pela densidade de carga ρ de R, né, que me diz localmente quanta carga eu tenho em cada ponto do espaço. Então, na vizinhança aqui desse ponto, determinado aqui por esse cubinho, né, preto, de volume D3R, eu vou ter uma carga, né, como aqui eu sei o valor de ρ de R, eu sei que aqui nessa vizinhança, né, nesse volumezinho infinitesimal, eu tenho uma carga que é o ρ de R vezes o volume infinitesimal. Portanto, eu posso usar essa expressão aqui para essa carguinha que está aqui nesse volume infinitesimal, né? Usar essa mesma expressão onde está Q, eu vou colocar aqui, então, esse dQ. E, então, eu vou ter dQe, né? Porque o Q eu estou trocando aqui por esse dQ, dado por isso aqui, e isso, então, vai ser infinitesimal, porque vai ser proporcional a esse volume infinitesimal. Essa é a maneira de eu ter uma descrição local, né? Para entender o que acontece ponto a ponto do espaço. Isso aqui passa a ser um campo escalar que depende localmente do ponto do espaço que eu estou considerando. Né? Então, eu vou substituir aqui por ρ vezes o volume infinitesimal, e aí eu tenho essa expressão. E essa expressão eu posso relacioná-la com a densidade de corrente. Né?
Porque aquele produto da densidade de carga pela velocidade naquele ponto é justamente a densidade de corrente. Esse diagrama aqui, né, está ilustrando esse resultado. Né? Se eu quero saber se as cargas que passam por esse ponto têm velocidade v, né, isso significa que eu vou ter uma corrente. Né? Uma carga que se desloca implica uma corrente. Como é que eu contabilizo essa corrente? Né? Na verdade, o J é a densidade de corrente, né? É a corrente por unidade de área. Então, e traz informação local, é o J num certo ponto do espaço. Né? Então, para ter informação local, para resolver espacialmente o que acontece no espaço, né, eu defino uma área infinitesimal em torno desse meu ponto R. Eu sei que as cargas passando aqui têm uma velocidade v. E aí eu vou usar a definição do que é a densidade de corrente. Vamos primeiro lembrar o que é a corrente. A corrente é a carga por unidade de tempo que vai atravessar essa minha áreazinha dA. Tá certo? Para saber a carga, é um pouco como o esquema de fila, né? Fila de banco, por exemplo. Para saber quantas pessoas vão atravessar durante um certo intervalo de tempo dt, né? Eu levo o meu relógio, né? Fico cronometrando na fila do banco, né? As agências de banco às vezes fazem isso, né? Fica cronometrando durante um certo intervalo de tempo, que é esse intervalo de tempo dt aqui, quantas pessoas vão ser atendidas, né? Tá certo? Esse número de pessoas atendidas é o análogo da carga dq, né? Para saber quantas pessoas vão ser atendidas, eu tenho uma fila de pessoas aqui, né? Aí eu tenho que ver qual é a velocidade da fila, né? Tá certo? E para saber o último que vai ser atendido durante aquele intervalo de tempo dt, eu pego aquele sujeito, né, que vai estar atravessando justamente no finalzinho do meu intervalo, né? Que é esse que está distando de uma velocidade v vezes dt, porque se todo mundo aqui se desloca com velocidade v, esse cara aqui, eu tenho uma pequena animação, ele vai chegar lá, né? Ele vai sair no tempo t igual a zero, e no tempo dt ele vai estar chegando lá, atravessando e contribuindo, ele é o último. Então, a carga total que passa ali vai ser, então, eu vou contabilizar, esse vai ser o último, né, que vai atravessar, eu vou contabilizar, então, o volume desse paralelepípedo que tem esse comprimento VDT, tá certo? E tem uma área dA. Isso define o volume, a carga, então, é ρ vezes esse volume, né? Então, aqui está o volume, VDT vezes dA, aqui é a densidade de carga, isso me diz a carga que vai atravessar durante o intervalo de tempo dt, a corrente é a carga por unidade de tempo, então é ρV vezes a área, e a densidade de corrente é a corrente por unidade de área, eu divido pela área, então eu tenho esse resultado extremamente importante, né, que eu obtenho aqui, fazendo essa análise aqui, isso aqui é como se fosse um tubo de pasta de dente, né, e eu aperto aqui para ver a pasta sair, quanta pasta vai sair, né, vai ser proporcional ao tempo que eu apertei, tá certo? E a velocidade com que a pasta sai do tubo, né? Então, esse é o resultado, e para a densidade de corrente, que eu posso, então, agora, substituir naquela expressão para potência, né, que eu tenho aqui, essa potência, lembrando, é a taxa com que eu transfiro energia do campo eletromagnético para o meio material, aqui na vizinhança desse ponto R, essa era a expressão que a gente tinha anteriormente. Só que aqui eu identifico que eu tenho o ρ vezes o V, isso é a densidade de corrente, então essa potência é J escalar V, J escalar E, perdão, o V já está na expressão do J, é J escalar E, isso aqui tudo é o J, né? É J escalar E vezes o volume infinitesimal. Então, eu tenho aqui, né? É claro que essa potência vai ser uma grandeza extensível, eu tenho que falar da densidade de potência, potência por unidade de volume, né? Essa potência por unidade de volume é um campo escalar que me diz, em cada ponto do espaço, quanta energia eu estou transferindo por unidade de tempo e por unidade de volume, né? Para o meio material, do campo eletromagnético para o meio material. Então, é simplesmente um produto escalar da densidade de corrente pelo campo elétrico, né? O campo magnético aqui não contribui diretamente. Bom, esse resultado que eu estou escrevendo aqui novamente, né? Eu estou expressando aqui, né? Eu tenho que pegar o produto escalar desses dois vetores em cada ponto do espaço, isso me define esse campo escalar, né? Como é que
como é que essa densidade de potência varia de ponto a ponto, ela me permite analisar, né, se ela representa quanta energia eu transfiro do campo para as partículas, ela vai acabar me dizendo o que é essa energia eletromagnética, né? Simplesmente por uma questão contábil, né? Se ela é o que eu retiro do campo e dou para o meio material, então, eu olhando essa expressão com algum detalhe, vou conseguir identificar o que é a energia do campo. Mas para saber o que é a energia do campo, eu tenho que escrever essa expressão aqui em termos só dos campos, tá certo? Ou seja, eu tenho que eliminar a densidade de corrente. E isso dá para fazer usando a lei de Ampère-Maxwell. A lei de Ampère-Maxwell é uma equação diferencial que envolve os campos E e B e a densidade de corrente. Ela está escrita aqui com o termo lá de Ampère, né, que envolve a corrente, justamente. É isso aqui que eu vou usar, essa parcela aqui, para eliminar o J dessa equação e escrever todo mundo aqui em termos só dos campos. E aqui aparece o termo de corrente de deslocamento de Maxwell, né? Então, eu faço aquele truque habitual, eu inverto para escrever o J em termos dos campos, né? Então vai envolver o rotacional do B, a derivada temporal do E, por causa do termo de corrente de deslocamento. Repara como é importante esse termo aqui, nessa discussão que a gente está desenvolvendo. Aí eu substituo essa expressão para o J em termos dos campos aqui, né? Tá certo? É só uma substituição simples que eu estou fazendo. Estou substituindo essa expressão para o J, que é uma maneira de escrever a lei de Ampère-Maxwell, na expressão para a densidade de potência, né? Então, está aqui, né? Aqui era o J, né? Aqui essa expressão toda que está em parênteses era o J que estava escrevendo aqui, então ele é igual a essa expressão em termos do B e do E. Então, agora tem uma expressão para a densidade de potência em termos unicamente dos campos. Então, falta agora só eu fazer um pequeno polimento, né, para eu ter uma interpretação física, né, desse resultado e chegar na expressão para a densidade de energia. Bom, a primeira coisa importante é que essa segunda parcela, vamos olhar ela mais em detalhe aqui nesse slide, essa segunda parcela, ela tem a cara já do que eu gostaria de ter, né, porque nesse esquema contábil, né, em que a potência é o quanto eu retiro do campo e entrego para o meio material, então essa potência tem que ser o negativo da derivada da energia eletromagnética. Como aqui é tudo por unidade de volume, né, seria a energia eletromagnética por unidade de volume, é o que a gente chama de densidade de energia eletromagnética. E, de fato, essa potência aqui já aparece como um negativo da derivada temporal de alguém, associado ao campo elétrico, né? E essa segunda parcela aqui, se eu multiplicar por E, eu vou ter ddt de E escalar E, que é 1/2 de ddt de E quadrado, né? Derivada de um produto, né? Dá um fator 2 que cancela esse e reproduz exatamente essa parcela que está aqui. Então, isso já tem a cara que eu gostaria de ter, quer dizer, a taxa com que eu retiro energia do campo eletromagnético é o negativo da derivada temporal da energia eletromagnética, nada mais natural. Ou pelo menos aqui tem uma parcela da energia eletromagnética, porque a energia é só associada ao campo elétrico, a gente vai ver que vai ter uma energia associada ao campo magnético também. Essa expressão, então, deve ser a energia associada ao campo elétrico. Na verdade, lá no curso de eletrostática, a gente apresenta outros argumentos, né, para talvez até mais diretos, né, que valem no caso da eletrostática, para mostrar que isso aqui representa, de fato, quanta energia está associada ao campo eletromagnético. Em qualquer ponto do espaço onde tenha campo elétrico, aqui nesse ponto tem um campo elétrico, eu tenho um pouquinho de energia associada a esse campo elétrico, né, uma energia por unidade de volume que é proporcional ao módulo quadrado do campo. É claro que essa energia não vai depender da direção do campo, depende só do módulo. E aqui tem essa grandeza que dá a dimensão correta. Se vocês forem... essa constante aqui, que é a permissibilidade do vácuo, é tal que, se vocês forem olhar, conferir, vão ver que isso aqui tem, de fato, a dimensão física de energia por unidade de volume. Bom, e o que eu faço com esse outro termo, né? Se eu for parar para pensar e lembrar da equação de continuidade, que expressa a conservação de carga, aí eu vou me dar conta que essa contabilidade ela não envolve só dizer que a potência é o negativo da energia, né?
eletromagnética, é o negativo da taxa de variação da energia eletromagnética, dessa derivada aqui. Tem também um termo associado ao transporte de energia, né? Que vai ser importante, por exemplo, quando eu tenho o efeito de ondas eletromagnéticas, como a gente estava discutindo até nas aulas anteriores, até na primeira parte da aula de hoje, né? Isso vai envolver a divergência de alguém, né? Como na equação de continuidade para conservação de carga. Isso tem como aparecer dessa primeira parcela, sim. Se eu fizer uma pequena ginástica aqui, né, de análise vetorial, essa primeira parcela, que é o hot de B escalar E, eu tenho como escrever como div de alguém. Por quê? Né? Esse div de alguém seria o div de E vetor B, porque repara que aqui hot de B escalar E é como se eu já estivesse pegando uma das parcelas da derivada de um produto. Né? Quando eu tenho a derivada de um produto, uma das parcelas é derivar esse aqui, que é o que aparece aqui, né, derivada do B, vezes o outro, né, vezes o outro. Então, esse cara aqui, de fato, ele contém esse termo, né, esse termo que é o hot de B escalar E. É um pouco como a regra, né, é uma mistura, essa fórmula que eu estou mostrando aqui, é uma mistura da regra da derivada do produto, né, a derivada do produto de dois caras, eu congelo um, derivo o primeiro, depois congelo o primeiro e derivo o segundo. Só que eu tenho que levar em conta que isso aqui também é como se fosse um produto misto de 3 vetores, embora esse nabla não seja bem um vetor, ele é um operador vetorial, né? Diferencial e vetorial. E quando eu inverto a ordem, aqui eu não inverti a ordem, então eu mantenho um sinal. Mas esse cara aqui, repara que eu permutei o nabla pelo E, né? Então, daquela regrinha de produto misto de 3 vetores, eu sei que eu ganho um sinal quando eu faço isso. Então, de fato, então, esse termo que está aqui, que é o hot de B escalar E, né? Ele está relacionado ao div de E vetor B, mas tem esse termo extra também, que é o hot de E escalar B, mas esse cara eu posso agora usar uma outra equação de Maxwell muito importante, que é a lei de Faraday, né? Dizer que o hot de B é menos dB dt, e daí vai vir essa ideia da energia associada ao campo magnético, que a gente aprende também lá no curso de magnetostática. Então, essa equação aqui eu vou transpô-la aqui para o início desse slide, né? Eu copiei ela aqui, né? Então, aqui o hot de E que estava aqui, eu igualei a menos dB dt, tá bom? Então, isso aqui ficou menos meio de ddt de B ao quadrado, módulo de B ao quadrado, né? Então, esse termo aqui vai ter a ver com essa taxa de variação da energia associada ao campo magnético, tá bom? E o cara importante, uma outra grande novidade é isso aqui, esse div de alguém, que eu vou, então, substituir essa equação aqui, né? Essa identidade de análise vetorial substituo aqui, né? Nesse termo aqui do hot de B, né? Tá certo? Então, então vai vir aqui, ó, 1 sobre mi0 menos 1 sobre mi0 meio de ddt de B ao quadrado, que é justamente o menos o ddt dessa energia associada ao campo magnético, que eu estou definindo aqui, o B, né? Repara, 1 sobre mi0, a permeabilidade do vácuo que estava ali, que me garante que essa combinação tem a dimensão de energia por unidade de volume, assim como essa aqui também tem a dimensão de energia por unidade de volume, né? Então, isso vem daqui, né? Vem daqui, eu tenho esse termo substituído aqui, me deu origem a essa taxa de variação temporal da densidade de energia associada ao campo magnético. E esse camarada aqui, né? Aqui é meio direto, ele vem com sinal menos, né? Menos a divergência de E vetor B, e tem esse 1 sobre mi0 também lá como pré-fator, né? Multiplicando o hot de B. Então, esse S vai ser 1 sobre mi0 é vetor B, é o que a gente chama de vetor de Poynting. E qual é o papel dele? Se eu olho aqui para essa expressão e lembro, me inspiro lá na interpretação da equação de continuidade para conservação de carga, esse S, ele representa para a energia a mesma coisa que a densidade corrente representa para carga, né? Então, o que é a densidade corrente? É a densidade de fluxo de carga. Então, esse vetor de Poynting, ele está desempenhando aqui o mesmo papel, vai ser a densidade do fluxo de energia eletromagnética. Ele vai me dizer
como é que a energia eletromagnética está fluindo localmente em cada ponto do espaço. Então, tem que ser uma densidade de fluxo, fluxo por unidade de área. Assim como eu não falo em corrente, eu falo em densidade de corrente, né? Fluxo de carga por unidade de tempo e por unidade de área. Aqui eu estou falando, em vez de falar de carga elétrica, eu estou falando de energia, mas a forma dessa equação é muito semelhante à equação de continuidade, com uma diferença importante, que é que a conservação de energia eletromagnética ela não é absoluta, né? No sentido de que a energia eletromagnética ela pode se transformar numa outra forma de energia, ela pode ser transferida para o meio material, virar, por exemplo, energia mecânica de partículas, né? Daí a presença desse termo aqui, que não tem análogo no caso da conservação de carga, né? Tá certo? Eu já vou explorar mais essa analogia no próximo slide. Ou daqui no slide seguinte. Então, qual é, então, vamos aqui discutir bem em detalhe, né, essa equação, que é chamada do teorema de Poynting, né? Essa é o chamado vetor de Poynting, e essa equação aqui é o teorema de Poynting que expressa a conservação de energia, né, eletromagnética localmente, né? Então, o que ela está dizendo? É uma equação contábil aqui, né? O que acontece na vizinhança e local? Ela me diz o que acontece aqui na vizinhança desse ponto R. O que está acontecendo na vizinhança desse ponto R? Eu tenho um fluxo, uma densidade de fluxo, e, portanto, um fluxo aqui infinitesimal, né, nessa parede, entrando para dentro. Eu preciso saber o vetor de Poynting. E tem um saindo, tá certo? E aí eu vou ter um fluxo líquido, tá certo? Esse fluxo líquido vai ter a ver com a divergência do S, como a gente já discutiu em alguns exemplos aí envolvendo a conservação de carga. Olha, aqui, por exemplo, esse é um caso que eu tenho um fluxo líquido em que a energia está entrando. Essa situação aqui é uma situação, né, em que o S tem uma componente ao longo dessa direção que está diminuindo, então ele tem uma divergência negativa, né? O fluxo líquido é para dentro quando a divergência é negativa, né? A gente discutiu isso lá na primeira aula. Isso quer dizer que se eu não estiver transferindo essa energia eletromagnética para o meio material, isso quer dizer que se então eu transfiro energia para dentro, eu tenho uma transferência líquida para dentro, isso significa que a energia eletromagnética tem que aumentar. Então, se o div de S, então, se esse cara é zero, o div de S é negativo, né? Então, com menos dá mais, tem esse cara positivo aqui, eu passo esse para o outro lado, eu vou ter uma taxa de variação da energia eletromagnética positiva nesse caso. Então, no caso mais geral, eu posso estar transferindo parte dessa energia para o meio material, tá certo? Então, é esse termo aqui, que foi o nosso ponto de partida, né? É a densidade de potência. Então, essa equação aqui, né? Como é que eu posso entender ela de uma maneira bem compacta? Depois eu vou ver alguns casos particulares, né? A maneira mais geral é o seguinte, é dizer que o tanto de energia que eu estou transferindo aqui na vizinhança desse ponto, que é J escalar E, é igual ao fluxo líquido para dentro, que é o negativo da divergência, esse cara aqui, tá certo? Menos a taxa de variação da densidade de energia eletromagnética, tá certo? Ok? Porque né, esse sinal menos é essencial, né? Se eu gasto muito dinheiro na minha conta corrente, o meu saldo bancário vai decrescer no tempo, eu vou ter uma derivada negativa, né? Tá certo? É esse sinal menos aqui. Então, vamos ver alguns exemplos aqui, né? Um exemplo importante que eu já comecei a discutir um pouco, é o caso em que eu não tenho meio material. Digamos que eu esteja no vácuo, não tenho meio material, não tenho partícula, então não vou ter J. J é zero, não tenho meio material para transferir energia eletromagnética. Então, essa parcela aqui é zero, e eu fico com essa equação aqui, que é muito parecida com a equação de continuidade agora, porque não tem esse termo de sorvedor ou de criação de energia eletromagnética, né? Então, aí ela fica mais parecida ainda com a equação de continuidade para conservação de carga, né? Esse cara aqui é o análogo da densidade de carga, né? Só que aqui é uma densidade de energia, porque eu estou falando de energia e não de carga. Esse aqui é o análogo do ρ. Esse aqui é o análogo do J, né, da densidade corrente, né? Só que aqui eu estou falando de fluxo de energia e não fluxo de carga. Então, é o vetor de Poynting e não a densidade de corrente. Então,
que acontece? Isso aqui eu já discuti um pouco, né? Se eu tenho essa situação que o div de S é negativo, eu tenho um fluxo líquido para dentro e a taxa de variação, então, da energia vai aumentar. A energia vai estar aumentando. Isso é o que acontece quando eu estou carregando as placas de um capacitor, de placas paralelas, por exemplo, eu estou aumentando a densidade de energia associada ao campo elétrico ali, né? Porque eu estou criando linhas de campo, né? E aí eu vou ter que ter um vetor de Poynting ali. Ou seja, tem que aparecer um campo magnético nesse caso. Eu deixo para vocês lembrarem por que aparece um campo magnético, para que eu tenha um vetor de Poynting, né? Que vai ter que ter uma divergência negativa. Vou dar um outro exemplo aqui. Um segundo exemplo. Digamos que eu esteja no regime estacionário. Ninguém varia no tempo. Uma situação em que isso pode acontecer é a seguinte: imagina que eu tenho um laser pointer, eu tenho um feixe de laser, e esse laser é absorvido por um meio material. Agora é uma situação em que eu tenho um meio material absorvedor, né? À medida que o feixe de laser vai penetrando no meio material, a intensidade do feixe vai diminuindo. Isso significa que os campos A e B vão diminuindo, o vetor de Poynting vai diminuir, né? Porque ele depende do E e do B aqui. Então, claramente, eu vou ter agora, de novo, uma situação em que o div do S é negativo, mas eu estou no regime estacionário, não é porque eu estou aumentando a energia eletromagnética, é porque simplesmente eu estou transferindo energia eletromagnética para o meio material, estou esquentando esse meio observador, esse meio que absorve o meu feixe de luz, vai esquentar, né? Então, se for um laser potente, né, isso não vai ser muito visível com um laser pointer, mas se eu usar um laser mais potente, isso vai ser bem fácil de detectar, né? O meu laser, o meu feixe de laser vai ser absorvido, vai esquentar o meio material, porque eu tenho uma taxa positiva. Lembrando que esse dp, quando ele é positivo, lá no primeiro slide, né, quer dizer que o sentido da transferência é do campo para o meio material. Então, dizer que ele é positivo, que o dp é positivo, significa dizer que a energia está sendo transferida para o meio material, e, portanto, ele vai esquentar o meio material. Ok. Vamos agora discutir um exemplo que eu vou começar a discutir esse exemplo aqui, depois eu vou retomar ele na próxima aula, né? Mas acho que dá tempo aqui da gente, pelo menos, começar essa discussão. Que agora eu vou combinar, né, a primeira parte dessa aula com a segunda parte da aula, né? Na primeira parte dessa aula, a gente viu os campos de um dipolo oscilante na zona de radiação, né? Foram essas expressões aqui que a gente viu na primeira parte da nossa aula de hoje. Que em termos da amplitude do dipolo elétrico oscilante, né? E aqui eu tenho aquela onda esférica, né? Aquela fase, a amplitude que decresce com sobre R. E tem aquela discussão que a gente fez, né? Eu tenho uma amplitude que depende do ângulo θ, né? Que isso vem do R vetor P0, porque o R vetor P0 é o módulo de P0 vezes o seno desse ângulo aqui, entre a direção de observação, a direção do R chapéu e a direção do P0, né? Então, a gente viu que o vetor de Poynting é 1 sobre μ0 é vetor B. Quando eu faço E vetor B aqui, nesse caso, com esse E e com esse B, aqui o desenho já está mostrando que eu vou ter um vetor de Poynting, esse vetor azul aqui, que é radial para fora. Ele é paralelo ao R chapéu, né? Porque eu já tinha discutido que esse E, B e R chapéu formam um triângulo direto, né? Então, esse é um vetor que em cada ponto do espaço é radial para fora, e o que está bem de acordo com a ideia de que ele representa a densidade de fluxo de energia, né? A minha onda propaga para fora, então, em cada ponto do espaço, o meu fluxo, a densidade de fluxo, né? O papel da direção aí, no caso, é que nem na densidade de corrente, é apontar para que direção eu estou fluindo, né? Ele flui sempre em cada ponto do espaço na direção radial. Ele é um vetor radial para fora, como era de se esperar, ao fazer E vetor B, né? Acho que eu vou parar por aqui. Depois a gente continua a retoma desse ponto e aí a gente volta a discutir com mais calma um pouquinho esse exemplo da energia no contexto do dipolo, né? Peraí. Então,
Ok? Até amanhã, então, na nossa reunião síncrona. Tchau.